Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro de Deus e a vida eterna. Amém? Oremos ao Senhor. Deus, fale conosco. Nós estamos diante da sua palavra, diante deste altar aonde manifesta-se a tua glória e a tua bondade. Que possamos ouvir e sairmos daqui mais do que abençoado, mais do que já chegamos aqui. Fale conosco essa manhã em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar glorificando ao nosso Deus, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Querido, redobre a sua atenção para recebermos uma porção das Escrituras. Assim como o Espírito Santo, Ele preparou o cenário para a manifestação de Jesus Cristo, e Ele preparou esse cenário usando os profetas do Antigo Testamento, tanto como profetizando, verbalizando acerca da manifestação do Cristo e também escrevendo, inspirando os profetas tanto a pregar, profetizar, como a escrever. Ele foi o canal de bênçãos para preparar o cenário para a chegada do Cristo. E não apenas usou os profetas do Antigo Testamento, mas também, principalmente, ele preparou o cenário. Em específico, ele, no período interbíblico, que é o último livro da Bíblia, que é Malaquias, depois transiciona para Mateus, tem um período de aproximadamente mais de 400 anos, que nós conhecemos como um período de trevas, onde Deus não fala com o seu povo. Porém, o fato de Deus não falar não é sinônimo que Deus está na inércia, que Deus está paralisado. E é neste interim que o Espírito Santo, ele está preparando todo o cenário para que as profecias venham a se cumprir na pessoa de Cristo. Ele está por trás do intelecto dos gregos, do idioma dos gregos, por trás da política de Roma, preparando todo o cenário para a manifestação do Cristo. Assim como o Espírito Santo preparou este cenário, assim também o Espírito do Anticristo está preparando todos os cenários do nosso tempo para a manifestação do filho da iniquidade, a saber, o Anticristo. O Espírito do Anticristo, ele está preparando em todos os segmentos da sociedade, política, idioma, em todos os segmentos, preparando a manifestação do Anticristo. Muitas pessoas ficam se perguntando e até de certa forma preocupada, será que o Anticristo já veio? Quando ele vai vir? Como que ele vai ser? Querido, o apóstolo João, na sua carta, ele nos mostra que o espírito do Anticristo sempre esteve entre nós, preparando o cenário. A qualquer momento pode aparecer, talvez já apareceu, enfim, nós não sabemos, mas este espírito está preparando o cenário. E o texto que nós lemos, ele diz que o mundo inteiro, abrange todas as nações, o mundo inteiro jaz, diga comigo, jaz no maligno. Esta expressão jaz, ela significa deitado ou morto. O apóstolo está dizendo o seguinte, que as pessoas que não fazem parte do corpo de Cristo, que ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor, ou essa pessoa está deitada, no sentido de acomodada com o mundo, ou então ela está morta. E uma pessoa morta não tem ação nem reação. Ela jaz no maligno, ou seja, está sob a influência do espírito do Anticristo, que impera em todas as nações. O mundo jaz no maligno. Todas as civilizações antigas, elas cresceram e se expandiram através de alguns pilares, como, por exemplo, o mais importante é a família. E conforme ia crescendo e progredindo, iria adquirindo mais conhecimento e fixando outros pilares que são fundamentais para a sociedade, como a política, a religião,
o idioma, foi se desenvolvendo a política na questão da educação, segurança. E a forma como eles cresciam foi formando uma nação. E o que diferencia uma nação de outra nação é a sua identidade. Diga após mim, identidade. Uma nação, ela tem o seu idioma. Uma nação, ela tem a sua cultura, tem a sua forma de fazer política, ela tem a sua religião. E todos esses pilares, ela rege a identidade de uma nação e de uma pessoa. E conforme a igreja, ela vai recuando, o espírito do anticristo vai avançando. E conforme o espírito do anticristo vai avançando, ele vai se apropriando desses pilares, destas instituições que são fundamentais e que são básicos para a sociedade. E conforme o espírito do anticristo vai avançando, se apropriando dessas instituições, aí acontece o que está acontecendo em nossa nação. Observe, porque a estratégia do inimigo, eu já vou provar essa minha tese na Bíblia, que a estratégia do diabo é destruir a identidade das pessoas. Fazer com que as pessoas não tenham mais essa firmeza na sua identidade, um caráter religioso de princípios de família. Observe que na nossa nação, o que eles estão tentando fazer? Mudar o nosso idioma. Ignorar a ciência para falar de sexo masculino ou feminino. Quando o diabo vai se apropriando desse segmento, ele vai invertendo os valores e os padrões. Para quê, Lucas? Para destruir a identidade das pessoas. E conforme o diabo faz isso, a sociedade começa a padecer. A sociedade começa a recuar e acatar tudo que está enfiando goela abaixo das pessoas. O mundo inteiro jaz no maligno. E quer ver na Bíblia que essa é a estratégia do diabo, que é destruir a identidade das pessoas? Quem aqui já ouviu a história de Ananias, Misael e Azarias? Deixa eu ver. Levante a mão. Poucas pessoas. Quem são esses, Lucas? Sabe por que você não conhece, talvez você não conheça essa pessoa? Porque você conhece ela por outros nomes. Qual o nome? Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque essa é a estratégia de Nabucodonosor, que é uma representatividade do anticristo do Antigo Testamento. E o que ele fez? Foi exilado esses jovens para a Babilônia, mudou o idioma dessas pessoas, mudou a refeição das pessoas, mudou a cultura das pessoas, para quê? Para deturpar a identidade desses jovens. Quem é pai, quem é mãe aqui? Que Deus nos desperte essa manhã. Pois o diabo está vindo com um carro, com uma Ferrari veloz na Dutra, para colidir com a sua casa e contra a sua família. Porém, o Senhor está nos levantando neste tempo, assim como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mesmo que o diabo se levante contra a nossa casa, contra a nossa nação e contra a nossa família, nós não nos prostraremos diante da imagem que o Estado está levantando. A Babilônia queria governar esses jovens, porém esses jovens governaram a Babilônia. José estava em uma cultura pagã, mas o Egito não governou José, foi José que governou o Egito, querido. Nós não somos caudas. Eu sei que essa palavra se aplica a Israel, porém nós somos a nação de Deus, nós somos escolhidos por Deus, nós somos a menina dos olhos do Senhor. O diabo não vai tocar na sua casa, o diabo não vai tocar na sua família, o mundo não vai governar a sua casa, o mundo não vai governar os seus filhos. É você que vai ensinar os seus filhos a viver a vontade de Deus. Não é o mundo que vai ensinar seus filhos como se deve viver na sociedade, mas é a palavra de Deus que vai reger o caráter da nossa família. Oh, glória! Escute. Essa é a estratégia do inimigo. Agora,
atente aqui, querido, não perca nada, não perca nenhuma vírgula aqui essa manhã. Isaías, capítulo de número 6. Observe o que acontece aqui. Esteja atento quando você for ler a Bíblia, ou meditar na palavra, em tudo que você está lendo. Porque Isaías, capítulo 6, vai dizer o seguinte: no ano em que morreu o rei, o monarca, o político, Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Perceba uma coisa aqui. Quando houve uma mudança no cenário político na terra, houve uma reação no âmbito espiritual. Todas as vezes em que há um transicionamento de uma liderança, seja em todos os cenários, ou todo segmento político ou religioso, sempre quando há uma mudança de um governo, de uma liderança, há um movimento no mundo espiritual. Quando ele vê que o rei cai, ele tem acesso à sala do trono, por conta da reação do mundo espiritual. Agora vejamos, vamos nos aprofundar em Isaías capítulo 6. Eu repito, precisamos analisar todo o contexto. Observe o que Deus está mostrando para Isaías. Primeiro, ele vê um rei, esse rei está embaixo. Depois ele vê outro rei, mas esse rei está em cima, acima dos céus. O rei de baixo governa o reino da terra. O rei de cima governa a terra, o inferno e todo o céu. O rei de baixo tem um trono. O rei de cima também tem um trono. Deus já estava mostrando para Isaías: o rei da terra tem prazo de validade, porém o reino dos céus, ele é eterno. O rei da terra, ele cai para outro ocupar o seu lugar, mas no céu, até tentaram pegar o meu lugar, mas ninguém pega o meu lugar, porque o meu reino é eterno, é poderoso, é inabalável. Glória! É Deus mostrando para Isaías: passa-se o tempo, as estações, o rei morre, outro vem, mas o meu reino é eterno. Pode querer mudar muitas coisas, porém nós servimos ao rei e ao reino de Deus. Quem aqui serve ao rei e ao reino de Deus, diz glória a Deus. É isso que Deus quer falar conosco essa manhã, independente do nosso cenário, independente das dificuldades que talvez está por vir contra a nossa casa, contra a igreja. Nós não iremos perecer neste mundo. Podemos até morrer, mas nós teremos a eternidade com o reino de Deus. O reino dele é eterno. O que precisamos compreender é que nós servimos... Qual é a frase mesmo, pastor? Eu esqueci. É isso mesmo. Adoramos ao rei e servimos o reino. Se aplica exatamente a essa palavra. Nós nos submetemos ao rei, servimos ao reino. Agora, o que nós precisamos entender aqui, neste momento, é que a igreja não é o reino de Deus. Compreenda isso. A igreja, ela não é o reino de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. É a noiva de Cristo. A igreja, ela prega o reino de Deus. Ela serve as pessoas servindo o reino de Deus. Assim como o reino dos homens é regido por suas leis, assim também o reino das trevas é regido por sua lei, ou talvez por não ter lei, por ser uma baderna. Assim o reino de Deus, ele é regido por princípios, por pilares, valores inegociáveis. É uma cultura, a cultura do reino de Deus. Eu quero ler aqui com vocês, porque eu não tenho uma mente de computador, uma parte do reino de Deus, uma parcela daquilo que nós precisamos viver. Olha o que diz Mateus capítulo 5, a partir do versículo de número 3, que diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles também serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Você pode dar uma glória a Deus? Aqui está uma parcela da cultura do reino de Deus, que nós como igreja, como corpo de Cristo, precisamos aplicar na nossa vida e propagar para a sociedade. Assim como se eu vivo administrado pelo caráter do mundo, eu sou formado com a identidade do mundo. Se eu sou regido pelos princípios do reino das trevas, eu vou ter uma identidade do reino das trevas, de demônios. Mas quando eu vivo os princípios e a cultura do reino de Deus, eu tenho um caráter do reino de Deus. Eu tenho um caráter dos céus, é uma identidade que o Pai coloca na igreja. A pergunta é, Lucas, qual é essa identidade? Versículo 13 e 14 do mesmo capítulo. Igreja, você vive a cultura do reino? Você vive os princípios do reino? Ok, eu vivo. Então eu estou forjando na minha igreja um caráter único. Qual caráter? Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Você pode dar uma glória a Deus? Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Por que é sal da terra? O sal serve para não apodrecer. Amém? Para conservar. E por que terra? Terra fala de cultura. Porque o nosso papel aqui na terra é impedir o avanço do reino das trevas, para deturpar a nossa cultura espiritual, impedindo o diabo de entrar nas igrejas, nas nossas casas, impedindo a ação do inimigo de não tocar em nossas crianças, de não tocar em nossas famílias. Porque nós somos sal da terra. Lembra da história de Abraão e Ló? Abraão intercedendo diante de Deus. Deus, se tiver 10 justos lá, não destrói, por favor. E o que o anjo disse? Se tiver 10, eu não vou destruir. Porque é por causa da igreja na terra que ainda o mundo não foi destruído. Nós estamos aqui para ser sal da terra. Nós estamos aqui para ser diferente. E por que é a luz do mundo, Lucas? É um mundo de trevas, de pecado e de todo tipo de imoralidade. É neste mundo que a igreja precisa ser luz. É o farol no fim do túnel. É a referência do mundo que está cega pelas ciladas do inimigo. A igreja é luz. Ela é referência para transmitir o evangelho e pregar sobre Jesus Cristo. A igreja não é amiga do mundo. A igreja é amiga de Deus. A igreja não se submete ao mundo, a igreja se submete aos princípios do reino de Deus. A igreja não se coloca de joelhos perante o mundanismo, a igreja se coloca de joelhos perante a palavra de Deus. A igreja não negocia a família, a igreja não negocia a criança, a igreja não negocia princípios da palavra, a igreja não negocia nada, porque a palavra veio de Deus, acima da igreja está a igreja não é maior do que a palavra, o presidente não é maior do que a palavra veio de Deus, oh glória! Escute, a igreja é amiga de Deus, é serva do rei. Algum tempo atrás, nós conhecemos hoje a Reforma Protestante. Quem já ouviu falar um pouco da Reforma Protestante? E nós colocamos todo este fardo em Martinho Lutero. Ele é o reformador. Só que antes dele, 100 anos antes, teve João Hus e mais um rapaz que ajudou ele. Eles começaram a combater a igreja católica daquele tempo, que colocou um monte de heresias e pregava heresias, e eles se levantaram na palavra de Deus para combater as heresias. E o Papa, naquele tempo, consentiu e aprovou a morte de Hus.
Hus significa ganso. E o Papa disse, mata ele, joga ele na fornalha, no fogo, queima ele. E quando ele estava indo para ser queimado naquela fogueira, ele disse o seguinte, uma frase que todo mundo conhece. Hoje vocês matam o ganso, mas daqui a 100 anos Deus levantará um cisne. O cisne vai cantar. Hoje vocês vão assar, ele disse nessa palavra, hoje vocês vão assar um ganso, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne. Sabe quem é esse cisne? É Martinho Lutero. 100 anos depois ele começa a estudar a palavra de Deus. E ele começa a elaborar suas teses, porque ele entende que o justo viverá por sua fé. Daí vem a reforma protestante. Quem somos nós? Somos sal da terra. Quem somos nós? Qual é o caráter da igreja, Lucas? É luz do mundo. Lucas, quem somos nós? Nós somos protestante. Nós não nos dobramos diante de Baal. Nós protestamos contra o pecado, contra as falsas profecias. Nós protestamos contra a mentira, contra falso profeta. Nós protestamos contra tudo que se levanta contra Deus. É por isso que os profetas, e talvez vai começar no Brasil, eu espero que não, mas é inevitável, algumas perseguições, pessoas no Brasil já foram presas, mas o Senhor está nos chamando essa manhã, não se prostre diante de Baal, porque eu tenho uma vida eterna para a minha igreja. Somos os protestantes que protesta. Aleluia. Eu já vou encerrar. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo, vou ler só o último versículo. Filhinhos, esta é a última hora. E como ouvistes que o anticristo está vindo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pois sabemos que é a última hora. Está vindo como uma avalanche a ação do inferno contra a igreja, contra a nossa nação e todas as demais nações. A gente viu recentemente o ataque, é Hamas ou Hamas que fala? Hamas. O ataque desse povo contra Israel. A gente viu as atrocidades que aconteceu lá. Nós estamos vendo o cenário, tudo sendo projetado e preparado. Para quê, Lucas? Para se apresentar o filho da iniquidade, anticristo. E diante disso não é para a igreja temer, é para a igreja glorificar a Deus, porque está chegando a nossa redenção, está chegando o momento da trombeta tocar, aonde a igreja vai ser arrebatada, ela não vai perecer neste mundo, ela não vai perder, ela não vai recuar, ela não vai retroceder, a igreja vai subir nos ares com o Senhor Jesus. Oh, glória a Deus! Está vindo de uma forma acelerada a ação do anticristo. E qual é o papel da igreja, Lucas? O papel da igreja, diz o versículo 20, também sabemos que o Filho de Deus nos deu entendimento. Entendimento para quê? Para reconhecermos a verdade. Aí ele começa a dizer, quem que é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Ele é a verdade. A Bíblia diz em Atos capítulo 8, que um eunuco de Candace, que foi a Israel oferecer sacrifícios a Deus, ele está voltando para sua casa. E quando ele está voltando para sua casa, o Espírito Santo conduz Filipe a falar com ele. Ele estava lendo um pergaminho, o livro do profeta Isaías. E ele estava lendo aonde falava do cordeiro, que seria crucificado. Ele estava lendo sobre Jesus em Isaías, no Antigo Testamento. Só que Filipe chega até o eunuco e diz, você sabe o que está lendo? Você compreende o que você lê? Ele disse, não tem ninguém para me ensinar. Aí o eunuco pergunta para Filipe, de quem que ele está falando? Está falando de si mesmo ou está falando de outro? Querido, Deus nos chamou e nos deu unção, habilidade para pregar o evangelho, amém? Deus nos deu graça para pregar sobre Moisés, sobre Elias, sobre unção, sobre princípios que regem a família, a sociedade. Pregar sobre Abraão é muito bom, Isaac e Jacó. Porém, nós não podemos esquecer que o centro da Bíblia não é Abraão, não é Isaac, não é Jacó. O centro da Bíblia é Jesus. Qual é a ação do anticristo? Se opor a Cristo. Qual é a ação de Cristo? Verdade. Nós vencemos o mundo, o mundanismo, a Babilônia, o pecado e esse sistema com o que, Lucas? Com a verdade. E quem é a verdade, Lucas? Jesus Cristo.
João capítulo 4, 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Atos 4, 12. O único nome que nós devemos nos prostrar e ser salvo é o nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, foi-lhe dado um nome acima de todo outro nome. Jesus é maior do que todos os profetas. Jesus é maior do que todos os outros pregadores. Escute, Apocalipse capítulo 1. João é arrebatado em espírito e está diante de Jesus glorificado. Ele olha para o cabelo de Jesus, ele diz que é branco como a neve. O seu rosto é como o sol brilhante. Dos seus pés é latão que saíra da fornalha, que brilhava muito. Na sua mão tinha 7 estrelas. Na sua boca saía uma espada de 2 gumes. E quando João olhou para o Cristo ressurreto, caiu morto no chão. E Jesus vai até João, pega com a sua mão direita, levanta João e diz: eu estive morto, mas agora vivo para todos sempre. Eu sou o último, eu sou o primeiro. Querido, Jesus é o maior. Nós precisamos discernir Jesus na palavra. Nós precisamos discernir Jesus em nossos devocionais. Nós precisamos discernir Jesus em nossas orações. É muito bom pregar sobre as palavras do Antigo Testamento, porém, Jesus é o maior. Imagine você diante de uma geração, você está pregando sobre Jesus, está falando sobre Jesus, aí o irmão olha para o lado e diz: de quem que o pregador está falando? De si mesmo ou de outro? Uma geração que não entende quem é Jesus, que não compreende quem é Jesus, que Deus possa arrebatar o nosso coração e a nossa mente aqui hoje, para que possamos falar mais de Jesus, comunicar mais Jesus para as pessoas, porque a única forma de vencer a mentira e a ação do diabo é contra a verdade, e Cristo é a nossa verdade. Se coloque de pé, não vou pregar muito mais. Deus quer nos despertar essa manhã, para que possamos ser alistados nesse exército de Cristo. Eu quero concluir essa mensagem numa palavra que eu dei essa semana na nossa célula. Até coloquei o tema lá, otimizando a visão. Eu quero encerrar dando essa conclusão na mensagem que eu compartilhei com a nossa célula. Porque o texto que nós lemos fala que nós precisamos, e Ele nos deu entendimento para reconhecermos a verdade. E Cristo é a verdade. E depois tem um acréscimo. Porque quem conhece a Cristo tem acesso à eternidade. A eternidade não é após a sua morte. A eternidade é quando você se relaciona com a eternidade. E quem é a eternidade? Jesus Cristo. Jesus, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 20. Jesus, ele está falando com os seus discípulos o seguinte: não acumuleis tesouros na terra, porque tudo aqui tem prazo de validade, vai perecer, alguém vai roubar. Mas acumuleis tesouros nos céus, porque lá ninguém vai roubar, não vai enferrujar e ninguém vai destruir. Aí ele diz: aonde está o vosso tesouro, ali estará também o seu coração. O nosso comportamento revela as prioridades do nosso coração. Então não adianta eu falar muitas das vezes uma coisa se o meu comportamento é oposto. Porque o meu comportamento, de fato, revela os tesouros do meu coração. Então aí Jesus diz, no mesmo texto, que os nossos olhos precisam ser bons. Para quê? Para que o nosso corpo tenha luz, porque isso fala de comportamento. Agora, se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo terá trevas. Quem aqui já preparou uma festa surpresa para alguém? Filho, marido, você preparou com muito carinho. Aí você olha assim, sabe de uma coisa, eu acho que não ficou bom não. Vou ter que fazer tudo de novo. Quem fez isso? Ou talvez ficou bom, só que você queria que fosse muito bom. Quem fez isso? Você fez algo e depois teve que refazer. Deus não tem como fazer isso com a gente. Imagina Deus falar para o Espírito Santo, eu quero que você dê um up na sua vida, na sua divindade, para você ser melhor para eles. Tem como? Não tem como Deus pegar a eternidade e melhorar a eternidade, porque ela já é boa.
Não tem como Deus melhorar o reino de Deus, o reino dos céus, porque já é bom. E os nossos olhos, muitas vezes, estão assim, ó, olhando para a terra. E detalhe, os nossos olhos têm o poder de captação do mundo material para trazer para a nossa alma. Porque talvez quando você era criança, você olhou uma profissão, por causa dos seus olhos você olhou a profissão e você começa a almejar aquela profissão, você começa a sonhar por aquela profissão, não é assim? E quando os nossos olhos começam a olhar demais para a terra, a gente começa a almejar as coisas da terra mais do que os céus. Só que não tem como Deus melhorar o reino dele para nos dar. Então, se eu identifico que o meu coração está se inclinando para as coisas da terra e o diabo se aproveita disso para nos entreter, o que eu devo fazer? Lucas, eu percebi que o meu coração está acumulando tesouro na terra. O que eu devo fazer? Querido, o que você deve fazer é pedir para o Espírito Santo fazer o que fez com Paulo. Tirar as escamas dos olhos, para você ver como de fato é a eternidade. É superior a este mundo terreno. É superior às coisas deste mundo. Eu quero encerrar essa palavra orando por toda a igreja, para que Deus nos levante e nos dê graça e unção, para que possamos receber essa otimização em nossos olhos e enxergar como é de fato a eternidade e jamais negociar a eternidade com as coisas deste mundo. Quem está aqui comigo diz glória a Deus. Você pode tirar uns 3 minutinhos para orarmos junto? Amém? Quem está feliz diz aleluia. Levante suas mãos aos céus. Feche os seus olhos. Abra sua boca neste momento. Deus, nós lançamos essa semente que é a tua palavra. Que o Senhor possa guardar a nossa nação, a nossa casa e a nossa família. Que o Senhor possa nos dar autoridade e graça para continuarmos avançando, progredindo no reino de Deus. Que todos os líderes dessa casa possam receber essa manhã o poder do teu Espírito. Jamais pensar em desistir e recuar. Que possamos entender como de fato é a eternidade, ainda que distante. Mas que o Senhor possa abrir os nossos olhos para enxergarmos. Que o Senhor possa nos dar a visão da eternidade, para jamais negociar as coisas deste mundo, trocando o temporário por aquilo que é eterno. Nós repreendemos toda a ação do inimigo que se levanta contra essas famílias que estão aqui essa manhã. Todo o projeto do diabo tentando destruir, tentando matar, tentando roubar. Nós aniquilamos toda a ação do inferno contra a nossa cidade, contra a igreja de Cristo, em nome de Jesus. Que o Senhor possa reger o caráter da igreja, que o Senhor possa fortalecer a cada um de nós, em nome de Jesus. Que possamos voltar para nossa casa cheio do teu Espírito, cheio da sua graça, que tudo aquilo que limita a nossa fé, que tudo aquilo que está diante da nossa visão, obstruindo o acesso e a visão às coisas do reino de Deus, venha cair por terra esta manhã em nome de Jesus. Levante as suas mãos e receba agora a presença de Deus. Receba a libertação na sua mente. Você que está com pensamento de suicídio, você que não está conseguindo vencer este pecado que o diabo está colocando na sua mente, falando que você não vai vencer, falando para você voltar para o Egito. Assim te diz o Senhor: fui eu que fiz a mente do homem, eu conheço as suas fragilidades, portanto a minha mão está tocando em você agora, a minha mão está te tocando neste momento. Pare com esse pensamento que ninguém olha para você, que ninguém te ama, porque eu te escolhi, eu te remi, eu tenho obra na sua vida, diz o Senhor. Receba a paz, receba o milagre e aplauda o nome de Jesus.